Durante toda a época da humanidade, três perguntas sempre foram motivo de muita reflexão, debate, e são perguntas das mais importantes, que são exatamente a nossa origem, né, de onde a gente vem, para onde é que a gente vai e o que é que realmente a gente faz aqui. Por que a gente está encarnado ou por que nós estamos existindo aqui neste momento? E com o advento da doutrina espírita, essas perguntas foram respondidas, estão sendo refletidas e estão auxiliando muito as nossas decisões, ou deveriam estar. Então, Allan Kardec, ele vai, em O Livro dos Espíritos, em uma das perguntas, ele vai questionar as entidades se Deus, ele cria alguns propensos ao bem e outros ao mal, porque ele identificava diferenças. E aí a espiritualidade ela vai responder que não, que Deus cria todos nós igualmente, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então nós somos criados, não temos a propensão para o bem nem para o mal. Somos simples e ignorantes. E vamos começar uma caminhada longa, né, em que uns vão optar por caminhos mais retos e outros por caminhos mais tortuosos. Mas aí Kardec vai perguntar o que é necessário para que a gente possa fazer essa evolução. Como é que a gente pode evoluir? Será que na espiritualidade, tão somente, nós poderíamos fazer todo esse trajeto? Os espíritos respondem que não, que é necessário que a gente venha se deparar com a matéria, que a gente tenha a encarnação. Então a encarnação ela é uma necessidade para que a gente possa ser colocado em teste e possa superar a nós mesmos nesse processo evolutivo. Kardec, mais à frente, ele vai perguntar: e se a pessoa não alcança o seu objetivo na existência, o que é que ocorre? Então eles respondem que novas existências deverão ser travadas para que essa evolução se produza. Então aí a reencarnação ela entra como algo fundamental para que a gente entenda a justiça divina. Porque, de fato, se nós verificarmos que apenas uma existência era que nós teríamos, digamos assim, direito, ela não seria suficiente para que a gente pudesse alcançar a plenitude, tanto no conhecimento e muito menos na questão moral. Então, a gente precisa retornar aqui inúmeras vezes para que a gente possa fazer essa evolução, para que a gente possa, pouco a pouco, ir se desapegando da matéria, até chegar do momento em que a gente não precise mais encarnar. E aí é quando Kardec também pergunta: quando atinge esse grau, né, o espírito se torna puro e aí não necessita mais da carne. Já está desmaterializado, aí é um outro processo evolutivo que ainda não cabe a gente. Não é? Falta muito até a gente chegar lá. Eu até me recordo uma palestra de Haroldo, ele comentando que a pessoa o convidou para falar sobre o quinto corpo, porque nós teríamos vários corpos, pelo espírito, né, não seria só um. E aí Haroldo respondeu assim: meu amigo, eu não sei nem do primeiro, né, que dirá do quinto, então vamos devagar, passo a passo. Então, nós conhecendo, a gente conhecendo como funciona o mecanismo, a gente começa a ter, então, uma possibilidade maior de
melhor aproveitar a atual existência, a atual encarnação. Sempre a gente buscou, né, e a gente acreditou muito num Deus que castigava ou que premiava. Num Deus que deixaria os seus filhos ou numa felicidade eterna, mas sem nada a fazer, o que deve ser muito tediante, ou então sofrendo, queimando em alguns lugares, em outros acreditava-se que passaria muito frio, dependendo da localidade na terra, sofrendo eternamente também, curiosamente, sem consumir o corpo. Você queima sem consumir o corpo, né? Mas essas questões todas, elas são muito difíceis de você defender. Porque, a rigor, se nós pensarmos na questão do castigo eterno, primeiro é a gente pensar em nós mesmos, enquanto pais e mães, educadores, tios, avós. Qual das nossas crianças nós colocaríamos no castigo eterno? Ninguém colocaria. E isso porque nós somos imperfeitos. Que dirá o Pai, né, que é todo amor e bondade. E a outra questão é supor que uma mãe possa ser feliz em algum lugar, seja ele qual for, sabendo que o seu filho queima ou sofre eternamente. Então isso não se sustenta em nenhuma lógica. Com o advento da doutrina espírita, a gente tem uma informação diferente. Na verdade, o próprio Jesus já traz para nós um Deus de amor, um Pai, né? Um Pai que ampara, que ama, que protege, que é justo. E a doutrina espírita ela vem reavivar todos esses conceitos, mostrando que nós precisamos agir diferente na nossa existência. E Kardec, também com a ciência se alargando, penetrando no universo, vem demonstrar um Deus que não é mais um Deus tribal, é um Deus cósmico. Então a gente começa com esse conceito, com esse conhecimento, a gente começa a verificar que não faz sentido Deus privilegiar você que é da religião A e maldizer o outro que não pertence àquela religião. Começamos a verificar que não faz sentido nós acharmos, por exemplo, que Deus é brasileiro e que é contra os argentinos, que é pior ainda. Não é? Isso não faz nenhum sentido. Então, nós precisamos começar a modificar o nosso modelo mental que estava habituado há séculos, há milênios, a esse pensamento. Porque a doutrina espírita é muito jovem. Possivelmente, a maioria de nós está se deparando com ela na existência, pelo menos pela primeira vez. E a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo da doutrina espírita? Ou melhor, como nós estamos utilizando dessa ferramenta? Estamos aproveitando ou não? Allan Kardec, ele, na Revista Espírita, ele diz que a sociedade parisiense era frequentada por budistas, brahmanistas, católicos fervorosos, protestantes, árabes, muçulmanos. Estava todo mundo lá. Todos em busca de informação, porque todo um conhecimento se abriu. E não existia lá nenhum tipo de discórdias. Até porque, no próprio estatuto da sociedade parisiense, era proibido se discutir religião. E eu fico imaginando um muçulmano e um árabe lá, né, um judeu, aliás,
lá junto como é que seria essa discussão, né? Se sairia alguém vivo. Mas a busca lá era pelo conhecimento. E isso abre para a gente uma noção que é muito importante, que a doutrina espírita, ela não pertence aos espíritas. Ela pertence à humanidade. É um recurso utilizado pela espiritualidade superior, né, por Jesus, para que a humanidade possa avançar. Então, não faz sentido, por exemplo, você ter um espírita orgulhoso de ser espírita. Se ele é um espírita orgulhoso de ser espírita, ele não entendeu o espiritismo. Porque ele acha que detém algo que ele não detém. Então, sabendo que para a gente não é importante se você é ou não espírita, que o espiritismo ele não vai fazer com que você ganhe do outro lado nenhum tipo de vantagem, ao contrário, porque à medida que a gente recebe uma informação, como é a informação que a doutrina espírita nos dá, a gente vai ser muito mais cobrado. Nós não temos mais nenhum tipo de inocência, não temos mais nenhum tipo de desculpa em relação a uma série de erros, de faltas que a gente comete. E vai continuar cometendo, porque a transformação não se dá com saldos. Nós vamos cair ainda inúmeras vezes, mas a nossa consciência, uma vez despertada pelo conhecimento que os Espíritos nos trazem, ela vai nos cobrar cada vez mais. Não temos mais o álibi da ignorância. Então a gente precisa tentar se aprofundar, estudar a doutrina e, sobretudo, fazer aquela reflexão íntima e se esforçar por melhorar, sabendo que a gente não vai virar santo da noite para o dia. Então, diante dessas informações todas, Allan Kardec ele vai trazer um capítulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado a uma máxima que é fundamental para nós, para a doutrina espírita, que é a máxima: fora da caridade não há salvação. É curioso a gente perceber que, antigamente, lá nos papiros, que são enrolados, né, de um lado e de outro, no meio, assim que você abre o papiro, normalmente eles colocavam ali no meio aquilo que é de mais importante, que é quando você, então, assim que abrisse, você já lia o que estava ali escrito. O Evangelho do Espiritismo ele detém 28 capítulos. Os dois capítulos que estão ali no centro é o 14º e o 15º. O 14º é honrar pai e mãe. E o 15º é o fora da caridade não há salvação. Né? Isso parece nos mostrar que o cerne da questão, para que a gente possa efetivamente aproveitar a encarnação atual, é a gente refletir sobre a questão da caridade. Né? Mas antes de falar disso, a gente precisa se perguntar duas palavras que estão nessa frase e que podem ser motivos de muitas controvérsias. Né? Fora da caridade não há salvação. O que seria a salvação? Por muito tempo a gente acreditou, e muitas pessoas acreditam, que de fato tem a ver com as questões de inferno e de céu. Né? Que a salvação seria exatamente eu me livrar daquela queimação do inferno para viver na beatitude, no céu. Mas será que seria isso mesmo? Certamente não é isso, porque isso não é compatível com a justiça divina. A salvação, nós podemos ter uma interpretação, que é a salvação de nós mesmos, dos nossos equívocos, do nosso apego
material, que faz com que a gente sempre crie necessidades falsas e sempre queira o supérfluo. E a gente sabe, os Espíritos dizem que o supérfluo, ele nunca é bom. Só é útil o necessário. E nós sempre estamos em busca de algo a mais. E esse algo a mais nos atrapalha, nos prejudica. Então, a salvação, ela é um processo da gente se melhorar e a gente extirpar de nós mesmos ou modificar o nosso entendimento interior sobre todas essas questões de relacionamento com o outro, né? No relacionamento com as coisas, com a matéria e na relação com Deus e consigo mesmo. Lembro-me de um diálogo da esposa de Gandhi com Mahatma Gandhi. Numa das biografias está escrito lá que a esposa dele perguntou certa vez quando é que ele, Gandhi, livraria o povo indiano do jugo inglês. Gandhi refletiu um pouco sobre aquela pergunta e disse assim: como é que eu posso salvar um povo se eu ainda sou escravo de mim mesmo? E ele completou: por exemplo, por que nós continuamos a ter relação sexual? Nossos filhos já estão crescidos, né? Nós não temos mais intenção de ter filhos. Por que a gente ainda vive dessa forma? Por que não vivemos como irmãos? E aí Gandhi diz assim: nós não deveríamos nos separar para não chocar os outros, mas poderíamos viver como irmãos. Gandhi, nesse primeiro momento, ele não consegue, mas mais um pouco na frente ele consegue viver sem ter relação sexual com a sua esposa, né? Então eu penso que Gandhi pensou o seguinte: eu ainda sou dominado por esse sentimento. Eu não consigo dominar a mim mesmo. E quando a gente vê Jesus, toda a sua trajetória que a gente tem de escritos nos evangelhos, a gente vai verificar um ser que tem completo autodomínio. Por quê? Porque é um ser totalmente desmaterializado. E o egoísmo e o orgulho, que são as chagas da humanidade, tudo o que a gente verifica de mazela na nossa sociedade, tudo advém disso. E eles nascem, eles têm origem exatamente no nosso apego material. É daí que nasce o orgulho e o egoísmo. Como Jesus já é um ser totalmente desmaterializado, ele não possui nenhum traço de orgulho ou de egoísmo. Por isso, mesmo que nós conseguíssemos maltratar Jesus mais do que a gente maltratou, ele não perderia um pouquinho sequer da sua serenidade e do seu amor para conosco. Nós vamos aprender a nos autodominar. A gente ainda não consegue fazer isso, porque nós ainda somos orgulhosos e somos egoístas, todos nós. Pelo menos aqueles que ainda precisam renascer, reencarnar neste plano de provas e expiações, é porque é egoísta e é orgulhoso, né? E a gente costuma dizer que não é nada de feio nisso aí. É a nossa condição, né? Então a gente precisa primeiro admitir que nós somos isso mesmo e começar a nos esforçar para nos controlar. Porque nós muitas vezes nos surpreendemos com a gente mesmo, né? Quando alguma coisa acontece fora do padrão que nós desejamos, a gente demonstra quem nós somos efetivamente, especialmente dentro de casa, que aí não tem os holofotes, a gente é o que nós somos verdadeiramente. Então, essa salvação, ela é
para que a gente possa se controlar, para que a gente possa ser feliz. E a felicidade, ela advém da consciência tranquila. E a fé no futuro, como diz os Espíritos, na visão do ponto de vista moral, e na posse do necessário no ponto de vista material. Então, quando Allan Kardec traz que fora da caridade não há salvação, ele abre para todos os seres humanos, sem exceção, a possibilidade da salvação. Porque até então, todas as igrejas, e por onde nós inclusive passamos, nós sempre achávamos que o salvamento estaria aonde nós estávamos. Na igreja que nós frequentávamos, ou na ideia que nós tínhamos acerca da vida. Todas, sem exceção, diziam isso. Puxavam sempre para a sua forma de pensar e tinham o seu Deus particular. O seu Deus que é a favor do seu grupo e é contra o grupo alheio. A gente até brinca, porque muitas vezes quem gosta de futebol, eu não acompanho muito, mas as pessoas dizem assim, que graças a Deus fulano fez o gol. Eu até admito que Deus possa ajudar, mas o que eu acho complicado é Deus prejudicar o goleiro, o outro time. É ele dar um jeitinho para que a pessoa ela sofra. Então, fica difícil de você sustentar a justiça divina dessa forma. A caridade, portanto, ela precisa ser por nós refletida também. Porque, afinal de contas, é fora dela e não fora do Espiritismo que há salvação. A gente lembra, inclusive, que o próprio Chico Xavier dizia que se Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não haveria salvação, ele teria caído fora. Mas, graças a Deus, ele falou que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade ela tem um sentido muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Normalmente, nós concentramos ou limitamos a caridade no sentido material. Que é importante, é a caridade material. Você auxiliar alguém que passa necessidade, que não tem como aguardar, não tem como esperar, porque a fome não espera. É importante que você possa chegar junto e possa contribuir naquele momento. Porque algum tempo pode fazer a diferença de vida ou de morte. Mas você limitar a caridade apenas à questão material é você também, de alguma forma, você excluir grande parcela da população da humanidade. Porque muitas pessoas não têm realmente nem o necessário para si. Exatamente porque nós vivemos numa sociedade, numa humanidade ainda egoísta e orgulhosa, que concentra renda, riqueza em poucos e deixa uma grande parcela na miséria. A gente também costuma dizer que o problema da humanidade não é pobreza e riqueza, porque pobreza e riqueza são questões relativas. Eu, Paulo, sou muito pobre em relação a muitas pessoas, no sentido material, e sou muito rico em relação a outras tantas. Então, é uma questão só de referência. Já a miséria, no nosso conceito, ela não é relativa. Ela tem algo de absoluto, porque a pessoa ela não tem nem o necessário, não tem a dignidade humana de sobreviver. E isso é que nós não poderíamos mais aceitar no nosso mundo atual, no século XXI. Mas a caridade material, ainda assim, ela é muito, digamos assim, mal executada por nós. Porque normalmente nós entregamos aquilo que nos sobra. Não é? Ainda estou com
estou com uma calça um pouquinho rasgada, eu vou e dou. Porque eu não posso andar com calça rasgada, não é aquelas rasgadas caras não, né? Tem aquelas que são bem caras, rasgadas. Eu até um dia desse eu estava com 3 calças, começaram a rasgar exatamente no bolso, aqui onde eu uso o celular. Esse movimento de tirar o celular vai desgastando e rasgou. E eu estava insistindo em usar, porque eu queria fazer com que ela ficasse cara. Mas aí a minha esposa disse que eu não ia mais usar, então eu não usei mais, ela não ia ficar cara. Mas muitas vezes a gente dá o que sobra e ainda dá aquilo que não mais nos serve. A gente vai e dá para alguém. Vai servir? Vai. Mas nós poderíamos aproveitar de uma forma diferente esse dar, esse doar. Por isso que Jesus, quando fala da parábola ou da passagem do óbolo da viúva, ele vem demonstrar exatamente isso, que não é o que nós damos ou o quanto nós damos, mas é exatamente o quão de sacrifício nós fazemos para dar aquilo. Nós fazíamos campanha do quilo lá em Recife e abrangia 4 localidades: Boa Viagem, Pina, Brasília Teimosa e o Bode, que é a favela. E a arrecadação, ela era inversamente proporcional. O Bode a gente arrecadava mais, depois Brasília Teimosa, depois o Pina e menos em Boa Viagem, que está elite. Mas eu também comecei a compreender um pouco, porque eu sempre morei em Recife, eu sempre morei em apartamento. E quando você mora em apartamento, você meio que se isola das coisas. Você tem uma proteção que é a portaria, é o porteiro. Não chega até você os apelos da pessoa que passa fome na rua. Quando eu vim morar em casa aqui em João Pessoa, morava na Torre, todo dia eu tinha alguém batendo na minha porta, 1, 2, 3, 4 pessoas, não é? Mas, de qualquer forma, a gente verifica esse movimento em que parece que as pessoas que estão mais próximas da necessidade, elas têm mais compaixão, elas têm mais... elas verificam que é importante elas dividirem, mesmo o pouco que elas têm. Então, se aproximam muito mais do óbolo da viúva. Mas, além disso, ainda precisa compreender a forma como a gente dá as coisas. Normalmente a gente verifica nos sinais de trânsito, né? Você tem praticamente todos os sinais, alguém pedindo algo, né? E é muito comum a gente verificar a abertura da janela. Quando abre, ela abre só o suficiente para passar a moeda deitada, né? E isso é algo que a gente faz a leitura. Eu sei que existe a violência, né? Embora você abrir ou não abrir o vidro, muitas vezes não vai fazer a menor diferença se a pessoa quiser efetivamente lhe assaltar, né? Porque ela encosta o cano do revólver, você abre. Ou melhor, deve abrir, né? Alguns, pensando no carro, tenta dar uma arrancada e leva um tiro, né? Eu, particularmente, eu costumo não dar nos sinais, né? Mas uma coisa eu não deixo de fazer, é abrir a janela e falar com a pessoa olhando para os olhos dela. Já me aconteceu algumas vezes da pessoa dizer assim: meu amigo, vá com Deus. Só o fato de você ter falado comigo já valeu muito mais do que algum trocado que você poderia me dar. Porque a situação da pessoa, ninguém está ali, ninguém bom, pode ter as exceções, mas ninguém está ali feliz da vida pedindo no sol quente. E está muito quente, convenhamos. Se as pessoas pudessem ter um emprego e ganhar dignamente seu salário, a grande maioria não estaria na rua. Mas, além dela passar por essas questões todas, de estar no sol, a pino, de estar pedindo, se humilhando, ela ainda recebe a indiferença
da maioria das pessoas, da maioria de nós. Então a gente precisa rever também como a gente lida com a caridade material. Mas ainda assim a caridade material é sem dúvida a mais fácil. Porque, como dissemos, a gente dá o que sobra e não o que nos falta necessário. Mas há caridades que exigem muito mais de todos nós. E ela abre realmente um leque imenso de possibilidades. Porque quando você dá atenção a alguém que quer a sua atenção, naquele movimento você está sendo caridoso. Hoje a gente tem um grande concorrente nisso, que é o celular, né? O WhatsApp, ele é um grande dificultador para que a gente possa dar efetiva atenção às pessoas. Ele tem atrapalhado, inclusive, nos próprios negócios. Tem atendente que não olha para você, escuta, mas está lá numa conversa. Mas o que é pior ainda é que a gente tem feito isso com os nossos filhos, com os nossos netos, os nossos amigos, a nossa esposa, o nosso marido, nosso companheiro, nossa companheira. A gente não tem emprestado efetivamente o nosso tempo ao outro. A gente, mais uma vez, está sendo egoísta e quer todo o tempo para a gente. Embora a gente fique meio zangado quando o outro faz a mesma coisa que a gente faz, quando não nos dá atenção. Então, quando a gente dá atenção, quando a gente efetivamente começa a fazer algo em prol do outro, pequenas coisas, a gente está fazendo a caridade. Quando, por exemplo, uma pessoa se dedica a fazer um atendimento fraterno, a ser um voluntário do CVV, do Centro de Valorização da Vida, para ser um amigo temporário de uma pessoa que passa por problemas, pessoas que muitas vezes não têm com quem conversar dentro de casa. Mas não é porque ela mora só, não. É porque ela vive isolada dentro de casa. E ela então liga para 188, né, que hoje o atendimento é em todo o país, e vai então conversar com alguém que vai dar, pelos treinamentos do CVV, total atenção àquela pessoa. E mais, ela vai dar essa atenção sem dar conselho, sem dar sermão, muito menos, e sem julgar a pessoa naquilo que ela disser. Quem de nós faz isso? Porque nós temos, inclusive os espíritas, em particular, têm soluções muito assim, rápidas, mágicas, não é? Às vezes a gente é muito racional nas coisas e perde a sensibilidade, o sentimento, a compaixão, a empatia para com o outro. E aí não é caridoso. Porque muitas vezes nós queremos dar soluções para as pessoas que nós não utilizamos quando a gente passa por problemas semelhantes. E a gente quer muitas vezes se livrar da pessoa o mais rápido possível, porque a gente quer olhar as mensagens do WhatsApp. Né? Quando nós, então, vamos mais além e a gente começa a modificar a nossa atitude, a nossa postura, diante de toda e qualquer circunstância, a gente também está praticando a caridade. Porque muitas vezes as pessoas não têm a condição de estarem aqui. Por exemplo, no dia de sexta-feira, ou outro dia qualquer, ou não tem o conhecimento da doutrina espírita, e muitas vezes ela está observando as pessoas. E a nossa condição, a nossa postura diante das coisas é que pode despertar nela alguns interesses. Por que fulano age desta ou daquela forma? Por que ele foi que adotou mais a paciência, enquanto os demais estavam alvoroçados? Então, muitas vezes, o nosso comportamento é que vai influenciar a pessoa que trabalha ao nosso lado, que estuda conosco.
Então, nós temos um raio de atuação, a gente influencia pessoas e também é influenciado. Então, a caridade, quando a gente abre todo esse leque, é possível ela ser praticada por qualquer pessoa. Ninguém fica excluído da salvação. Quando a gente vem à casa espírita, ninguém pergunta se você é espírita. Alguém que já recebeu essa pergunta? Não. Você é espírita? Você é espírita? Não, né? Por quê? Porque não faz também a menor diferença se você é espírita ou não. O espiritismo é uma doutrina libertadora. É uma doutrina para libertar consciências. Inclusive, a própria evangelização infanto-juvenil, ela não é uma evangelização para formar espíritas. É para contribuir na formação de homens e mulheres de bem, que independem do credo, independem da religião, independe inclusive se tem ou não religião. Evidentemente que na evangelização nós vamos utilizar do ferramental da doutrina espírita para nos auxiliar diante das diversas circunstâncias da vida, com a criança e com o jovem. Mas não é importante se o jovem sabe ou não sabe quais são os principais princípios da doutrina espírita. Não é isso que está em jogo. Quem viu aquela reportagem, já tem alguns anos, da Mansão do Caminho, tem uma informação ali muito importante. Das milhares de crianças que são atendidas diariamente na Mansão do Caminho, cerca de 90% ou é católico ou é protestante. Até porque no questionário não tem a pergunta qual a sua religião para você poder adentrar na Mansão do Caminho. O critério é a necessidade, é a pobreza daquela família para ser auxiliada. Então, por isso que Kardec não poderia, em hipótese alguma, dizer que fora do Espiritismo não há salvação. Até porque realmente a humanidade estaria em risco muito grande. Porque quantas pessoas conhecem o Espiritismo? Tem talvez mais que simpatizam, mas conhecer efetivamente são muito poucos, né? E graças a Deus, quando Leon Denis foi perguntado se o Espiritismo seria a religião do futuro, sabiamente ele respondeu que não, mas que seria o futuro das religiões. Porque o conhecimento, pouco a pouco, ele vai, né, chegando em todo e qualquer lugar. A própria doutrina espírita vai também evoluindo em conhecimento. Nós não encerramos a verdade. Nós temos um conhecimento que é muito importante, que é o conhecimento de como é que é o lugar para onde nós vamos depois da morte biológica. Essa é uma informação estratégica. Porque com essa informação, com o destino da nossa viagem, a gente vai conseguir, ou deveria, melhor arrumar a mala que a gente precisa fazer para essa viagem. Então, quando a gente pensa na caridade, necessariamente nós falamos do desapego. Nós vamos precisar efetivamente começar a ir se desapegando de uma série de coisinhas que a gente tem para conosco e que a gente acha que nos faz feliz. Quer ver uma coisa? Quem aqui já deu um grito, já brigou com o filho porque ele quebrou alguma coisa, ou ele sujou algo, ou cortou, ou estragou? Levanta a mão, por favor. Não grita não, mas pisa eu já dei. Já o quê? Pisa eu já dei. Pisa, pronto.
Gente, é algo interessante a gente refletir. Porque o que é que nós damos mais valor? É a nossa relação com as pessoas ou os objetos? Pelos gritos, pelas pisas que a gente já deu por conta disso, a gente dá mais valor ao objeto do que às relações. Allan Kardec, ele vai, no livro Viagem Espírita, de 1862, ele vai trazer um detalhe muito interessante. Porque ele sai visitando comunidades, né, cidades, para verificar a evolução e o entendimento da doutrina espírita. Da mesma forma que Paulo de Tarso fez as suas peregrinações, Kardec também ele fez as suas viagens. E ele foi em diversos núcleos, né, que a gente poderia chamar de centro espírita, mas não é dessa forma como a gente tem hoje. Né? Mas ele tem uma informação que ele dá nesse livro que é muito interessante. Porque, assim como hoje, naquela época, você também tinha desentendimentos entre grupos dentro da casa espírita, ou dentro daquele grupo de pessoas. E ele vai dizer que lamenta muito quando se depara com uma situação dessa, porque, na verdade, nós deveríamos exercitar a humildade, a compreensão, para poder, inclusive, que o trabalho se desenvolva mais. Né? Não sei se vocês sabem, mas muitas casas espíritas, elas nascem exatamente de um racha que ocorreu numa outra casa. Né? É claro que a espiritualidade ela vai aproveitar isso aí, vão nascer outros núcleos, mas ai daquele porque veio o escândalo. Cada um vai responder. Né? Mas Kardec ele vai dizer assim, eu lamento bastante, né? Mas eu não quero nem saber os motivos da discussão. Não quero nem saber quem é que está ou não com a razão. Porque ele fica do lado, Kardec, de quem é mais caridoso. O outro pode ter toda a razão do mundo, mas ele fica com o mais caridoso. E por quê? Porque você, para ser caridoso verdadeiramente, porque o que caracteriza a verdadeira caridade é o total desinteresse pessoal, né? Você necessariamente tem que ser humilde, tem que ter humildade. E você ensinar, corrigir alguém que é humilde é muito mais fácil do que alguém que seja orgulhoso. Então, a caridade ela sempre vai estar em primeiro lugar nas questões da evolução. Né? Por isso a gente precisa abrir mão, muitas das vezes, da nossa razão orgulhosa, né? Se a gente quiser manter os relacionamentos saudáveis. Né? Vejam que nós passamos recentemente por uma disputa eleitoral das mais acirradas, né? Eu não digo nem acirradas entre os candidatos, muito mais acirrada entre os amigos e os familiares, que foram incapazes de aceitar a opinião do outro, de se achar que está com a verdade efetivamente e o outro está errado. Né? Eu mesmo, por uns, era chamado de comunista, por outros, eu era chamado de golpista. Então, eu achava que eu estava no lugar certo. Não é? Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós, e aí eu falo da família espírita, não passou no teste. Né? Teve casa espírita na Paraíba que o presidente pediu para que uma ala X só voltasse de novo um mês depois, para ver se dava certo. Então, vejam como... Porque eu volto à pergunta inicial. O que é que nós estamos fazendo da doutrina espírita? Porque ela não é algo para aparentar para os outros. Ela é algo para que a gente utilize efetivamente para a nossa existência. Porque nós só seremos felizes, efetivamente,
quando a gente se desapegar das coisas e poder efetivamente ser caridoso. Porque é isso que traz a felicidade. E todo mundo quer ser feliz. O problema é que os caminhos ainda que nós escolhemos são equivocados. Porque a gente acha que ter é mais importante do que ser. Então a gente gostaria muito de convidar todos para a leitura do capítulo 15 de O Evangelho do Espiritismo, que é quando Kardec traz, inclusive, a parábola do bom samaritano. Né? E Jesus, com essa parábola, ele deixa muito claro que não importa realmente o rótulo desta ou daquela religião. Né? O que importa é você se tornar próximo das pessoas que necessitam, para que você estenda a mão, auxilie, e com esse processo você se sinta mais completo, mais pleno. Obrigado pela atenção, muita paz para todos.